já colaborando com o que você está falando. O ambiente familiar, dentro do Conselho Espírito e Profecia, é um dos pilares para a boa saúde. Então, e aí é o que ele falou, aonde a gente está convivendo. E onde a gente convive mais, em tese, é onde? É dentro de casa. Entendeu? Legal, gente. Na quarta-feira o pastor disse que hoje, alguém se lembra do que o pastor falaria hoje? Quem estava aqui na quarta-feira? Eu disse que no sábado falaríamos sobre o santuário e hoje falaríamos do Salmo, lembram? Salmo 23. Então a gente vai falar do Salmo 23 no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Está filmando? Está passando? Tá bom, então pode descer aqui, Henrique, não tem problema, fica certinho ali, tá bom. Bom, gente, nós no Brasil não temos muita convivência com ovinocultura e caprinocultura. Então, para a gente, assim, vai falar do Salmo do Bom Pastor, vai falar de ovelha e tal, aí eu dei uma lidinha na internet, porque assim, eu sou citatino, então eu não sei exatamente ali quem é a mulher de quem, não é mulher, né? Quem é a fêmea, quem é o macho e tal. Então, vamos colocar os pingos nos is, né? Então, da ovelha, o parceiro dela é o carneiro, e o filhote é o cordeiro, tá certo? Certo? Da cabra, o parceiro dela é o bode, e o filhote é o cabrito, tá certo? Bom, já resolvemos grande parte do sermão, né? Porque você vai falar de Salmo de Bom Pastor, você não entende nada e mistura ovelha com cabra, com bode, com cabrito, dá um problema. Para mim, na minha cabeça, essas coisas são complicadas. Então, eu fiquei lendo hoje com calma na internet, olha, não é o marido, né? O parceiro, sei lá, o macho da tal, papapá. Então, acabou dando certo aqui, certo? Bom, o Salmo, a gente tem que começar pensando o seguinte, gente, o Salmo 23 do Bom Pastor, quem escreveu antes de ser rei era pastor. Então, escreveu de cátedra, ele sabia do que estava falando. E ele fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? E ele fala lá da vara, né, que é usada e tal. E Davi, ele conta a sua história lá, quando tem aquele episódio que o rei Saul lá, o exército filisteu vem contra o povo de Deus, e Golias lá ameaçando todo mundo, né? E Davi falou para Saul, falou assim, deixa comigo. Se o leão vinha e pegava uma ovelha, eu ia lá e feria o leão e arrancava a ovelha da boca do leão. Aí, então, conhece. Se fosse o urso, eu fazia a mesma coisa. Aliás, Jacó também havia dito isso para Labão, o tio dele. Lembra que tem aquela situação ali, ele foi embora com as filhas dele, e Labão foi atrás, e aí Labão queria ver lá o negócio de um terafim lá, que tal, que encontrou, que não encontrou, e aí Jacó ficou bravo. Eu vou falar umas coisas para você aqui, faz tempo que eu quero te falar. Trabalhei 20 anos para você. Trabalhei 7 anos por uma filha, 7 anos por outra filha, mais 6 anos eu te servi. E aí eu aí ele fala aí ele fala do carneiro, fala do cordeiro, então aí que complica o negócio, né? Mas ele cuidava então das cabras lá do tio dele, que era sogro dele, e cuidava também das ovelhas lá e tal, né? Falou, olha aqui, suas ovelhas, as cabras não abortavam, e quando alguma morria e tal, você cobrava de mim, e toda vez, dia e noite, eu cuidava dos animais, e você nunca me valorizou, né? Então, quem escreveu sobre isso, até com relação aos seus ascendentes, sabia do que estava escrevendo, desse cuidado do pastor com a ovelha. Agora eu quero trazer um pouquinho para a nossa realidade da vida moderna. Gente, você e eu, a vida é cada vez mais difícil, e não é só para quem é mole, a vida é difícil. O apóstolo Paulo falou que viriam tempos difíceis, por causa de como as pessoas seriam, mais ou menos com aquilo que foi dito aqui. Nós vivemos tempos difíceis, às vezes você não gostaria de ser simplesmente abraçado por alguém, você não queria ser, eu sei que às vezes alguns de nós já nos despedimos da mamãe, já faleceu, mas às vezes você não gostaria de estar no aconchego do colo dela, porque você, como adulto, tem que resolver tudo, tem que decidir tudo, e é tanto problema, é tanta coisa. E a gente gostaria de ouvir uma palavra de carinho, de amor.
E às vezes é tão difícil para as pessoas ter uma atitude de aceitação com a gente, uma palavra de generosidade, de bondade, um abraço, um sorriso. Parece que é pecado fazer isso, até mesmo no meio religioso. Então a gente gostaria de ser confortado. Quando eu vou, ao tratar dessa palavra do Salmo 23, desse salmo, eu quero falar exclusivamente com a intenção de acarinhar os irmãos. Sabe? Saber que nós temos um pastor no céu que cuida de nós, sabe? Esses dias para não falar aqui, eu só estou falando de coisa positiva, esses dias eu entrei em contato com uma informação que eu me assustei, sabia? Eu vou falar algo no começo, daí eu entro num salmo como um todo, né? E que o pastor usa lá, não sei se usa a vara para quebrar a perna da ovelha. Aí eu falei, mas como pode isso? Porque quando fala, esse salmo aqui, por exemplo, ele é um salmo completo, falando do cuidado e do amor de Deus. Que história de quebrar a perna da ovelha? Eu até conheço uma história que o indivíduo foi para turismo lá para Israel, e aí ele tinha essa imagem do salmo do bom pastor, chegou lá e ele viu as ovelhas indo e o pastor atrás meio que enxotando, empurrando as ovelhas, forçando com a vara para avançar. Lá, não, com a vara não, mas ia atrás, enxotando as ovelhas. E o turista perguntou para o guia, mas o que é aquilo ali? Aquilo ali é o pastor das ovelhas? Ele falou, não, isso aí não é o pastor das ovelhas, isso aí é o açougueiro levando as ovelhas para o matadouro. Ah, bom, essa é a visão que você tem de açougueiro, não é de pastor, né? Porque o pastor vai à frente, não é assim que diz lá no Salmo 23 do Novo Testamento, São João 10, o pastor vai à frente, ele fala, as ovelhas ouvem. Vocês já viram aquele vídeo no YouTube que o pastor tem umas ovelhas bem longe assim, ele chega numa cerca, parece que primeiro alguns chamam, não acontece nada. Tem um cercado, tem uns arame ali, e as ovelhas estão longe. Aí as pessoas chegam e chamam e não acontece nada. Quando o pastor chega perto da cerca, ele mal sai um pouco de som da voz dele, já começa as ovelhas a se juntar, e vem tudo pertinho dele, né? Então, essa história de alguém enxotando as ovelhas, mas aí eu entrei em contato com essa informação de uma pessoa que é digna de confiança. Eu falei, mas como o pastor quebra a perna da ovelha? E depois ele cura, faz o remendozinho ali, né, o curativo. Ele falou assim, né, porque ovelha que fica saindo do rebanho, fugindo, a solução para ela é quebrar a perna, porque a partir daí ela já não foge mais tanto. Uma teoria interessante. Quando no Salmo 23 fala da vara, a gente pensa que a vara é para bater no lobo, no urso, no leão, nos bichos que vinham lá, naquele contexto deles lá, né, para defender a ovelha. Mas nesse caso, dizem que se usa assim. Até que vem uma informação em contrária, fica essa aí para a gente pensar em alguns aspectos. E a gente é a ovelha de Deus, mas aqui e ali Deus também dá umas corrigidas na gente, que dá umas caneladas na gente, que não é fácil não, né? É o processo que às vezes ele usa para quando a gente, em vez de agir como ovelha, às vezes que agir de uma forma diferente, né? Vamos abrir então a Bíblia no Salmo 23, vamos reler. Eu sei que alguns de vocês aqui conhecem até de cor esse Salmo, não é o meu caso. Então eu queria, nesse momento, ler com vocês o Salmo e ir pontuando algumas coisas, sabe? A primeira delas, essa primeira frase, sabe, que talvez seja a mais controversa de todos. As pessoas estudam hebraico, então tem várias realidades, um teólogo explica de um jeito, outro explica do outro, mas o Salmo 23, o verso 1 diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então aí tem o teólogo que fala assim, não, no grego quer dizer de nada tenho tido falta. Aí o outro usa outra expressão e tal. Mas, sabe, se nada me faltará, não seja tão exato numa tradução mais fiel do hebraico, o sentido é o seguinte, olha, o Senhor é o meu pastor e Ele vai cuidar de mim, Ele cuida de mim, certo? Se é o contexto de que não vai faltar nenhum detalhe, não vai passar por nenhuma dificuldade, talvez realmente seja meio complexo, porque aqui fala do caminhar pelo vale da sombra da morte. Não me falta nada no presente, mas pode faltar no futuro, sabe? Então, assim, o Senhor é o meu pastor e Ele cuida de mim. O que é essencial para mim, Ele vai me dar. Tem me dado, continua dando e Ele vai me dar. O contexto da vida, às vezes, é delicado, pelos erros da gente, por situações que envolvem outras pessoas, que às vezes tratam a gente como não deveria, ou isso, ou aquilo, algumas injustiças que a gente enfrenta na vida, mas apesar de tudo isso, o Senhor é o nosso pastor e Ele cuida de nós. Nós vamos superar as adversidades que vier. Então, aí o texto avança para questões mais simples, mas eu gostaria de ir pontuando com vocês cada aspecto.
cada aspecto. Ele deitar-me faz em verdes pastos. Então, quando falo dos verdes pastos aqui, alguns dizem assim, não, mas lá em Israel quase não existe pasto, é um arbusto aqui, uma coisinha outra. Bom, tudo bem, mas embora talvez não tenha tido tanta distância entre quando este salmo foi escrito, o contexto da fauna, da flora, daquela região ali, da natureza, então, será que era tão desértico quanto é hoje? Talvez não fosse tanto. Talvez pudesse ter mais áreas verdes, porque hoje é mais raro em algumas regiões de Israel, né? Então, de alguma forma, havia um lugar com mais ou menos arbustos e gramíneas ali, que podia ser, que o pastor ia e levava suas ovelhas para descansar. Esta parte aqui não está falando de alimentação, está falando de realmente um lugar de repouso, de descanso, né? E fala das águas tranquilas. Então, a ovelha não gosta de águas turbulentas, ela tem medo, tem dificuldade para poder matar a sua sede. Então, o pastor, nesse contexto aqui, ia de um lado para outro, procurando onde havia alguma porção de água, para poder oferecer água para saciar a sede das ovelhas. E, normalmente, ele procurava lugares mais tranquilos que elas pudessem saciar a sede. O saciar a sede aqui tem que ver com as águas tranquilas, mas lá no final diz assim, ó, quer ver? Ó, o meu cálice transborda, no verso 5. Então, às vezes, o pastor pegava do seu próprio cálice, do seu próprio copo, do seu próprio utensílio, que ele bebia a água, e ele dava para a ovelha beber. E isso é interessante, porque quando você ama, você dá de si. Então, o pastor, ele cuida das ovelhas, ele tem tanta preocupação, tanto cuidado, que se ela não está conseguindo beber a água em lugar que ele está, por um contexto de enfermidade, por isso, por aquilo, o pastor pegava da sua própria água, do seu cálice que transbordava, para dar para a ovelha beber. Esse linguajar desse cuidado, assim, do ser humano com o animal, nós aqui, pelo menos uma questão de nós que estamos numa cidade grande e tal, para nós, assim, quando se fala de pet, de animal de estimação, excluindo os exóticos, né? Mas normalmente você pensa o quê? No gato, no cachorro, que são os mais comuns, né? Então, lá no tempo de Jesus, o cachorro, por exemplo, ele não era um animal que recebia esse carinho, essa atenção. O cachorro era um animal que estava mais próximo para a realidade da visão de quem vê um animal imundo no contexto judaico do que de um animal de estimação, entendeu? Então não era aquela afetividade com o cão. Embora aqui no final desse salmo, por exemplo, fala assim, a bondade e a misericórdia me seguirão. Normalmente o pastor tem lá o seu rebanho e vão os cães pastores para ajudar atrás ali para manter o rebanho unido. Mas o cão, no contexto judaico, especialmente daquele tempo, não tinha essa visão de um animal de estimação. E a ovelha, sim, por isso que o salmo é do bom pastor. Não é do bom adestrador. Ou quem cuida de cão seria o quê? Não sei. Né? Então, a visão é da ovelha, porque era o contexto ali da natureza do trabalho que aquelas pessoas tinham e conviviam. Né? Então, diz assim, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Eu acho interessante que na Bíblia da Andrews, né, a Bíblia Adventista que tem os comentários da Andrews, aqui lá no rodapé tem a palavra psiquiatria, né, então a palavra grega, embora aqui é o Antigo Testamento, escrito em hebraico, mas os teólogos ali, os que estão fazendo as notas de rodapé, os editores ali, eles escrevem o seguinte, que há um termo, né, na medicina chamado psiquiatria, né, psiquiatria, quer dizer, psique, alma, e atria é curar, refrigerar a alma, né, e até eles escrevem algo interessante, assim, Deus é o grande psiquiatra, ele é o que refrigera a alma, né, psiquiatria, né, então, aqui o bom pastor, ele cuida das ovelhas, refrigera a alma das ovelhas, sabe, ele traz alento para as ovelhas, sabe. Ser pastor não é uma questão institucional. Na igreja adventista, os pastores que são assalariados, eles são transferidos de um lugar para outro, isso não é
por uma questão de definição, de afinidade, é uma questão de organização. Mas o verdadeiro pastoreio, ele acontece à medida em que a convivência, à medida em que a confiança, a liderança vai se estabelecendo. Então, o bonito dessa relação aqui do pastor e das ovelhas é a proximidade que eles têm. Só que o nosso foco hoje é o verdadeiro pastor, e Pedro falou quando o sumo pastor aparecer. O nosso foco aqui, todos nós nos vendo como ovelhas, e que o nosso pastor é Cristo. E todos nós aqui hoje podemos nos ver como pastores. Se nós conhecemos a Cristo como supremo pastor, todos nós podemos exercer a função de pastor. No seguinte sentido, quando se fala de dons. Um tempo atrás, um pessoal fez uma pesquisa entre as igrejas evangélicas e chegaram à conclusão, o pessoal chegou à conclusão nessa pesquisa, que cerca de 30% dos membros da igreja têm o dom do pastoreio. Eu já convivi com gente, como pastor, que eu sabia que se a igreja tivesse na mão daquele irmão, estaria melhor do que na minha mão. Eu era o pastor, assalariado, chamado, vocacionado, mas eu vi o comportamento dele, internamente e externamente. Eu vi aquele homem cuidar das pessoas na igreja, eu vi aquele homem abrir igrejas. E uma pessoa muito humilde e que trabalhou como obreiro bíblico, recebendo talvez um salário mínimo, que me ajudou em uma ocasião que eu fui pastor, em um distrito que eu cuidava. Então, você pode olhar o dom pelo lado, o pastoreio pelo lado do dom, independente de ser da organização, ser assalariado ou não. Tem o dom de cuidar, de amparar, de ensinar, de ajudar, de socorrer, de orientar, de guiar. Você e eu somos pastores. Lá com os nossos vizinhos, com nossos filhos, com nossos amigos, no ambiente de trabalho, as pessoas estão olhando para nós, esperando de nós um testemunho de fé de quem é o nosso Deus e como nós demonstramos isto com a nossa atitude com as pessoas. Então, de certa maneira, todos nós aqui somos ovelhas. De certa maneira, não. Acima de tudo, todos nós somos ovelhas de Jesus. Mas, de certa maneira, depende do contexto que nós estamos, todos nós também somos pastores. Eu tenho que ser pastor primeiro da minha casa, depois da minha igreja. E você é um pastor no ambiente em que você está. Porque quantas pessoas procuram você por orientação, por ajuda, por socorro, uma palavra de carinho, uma oração. Em termos de dom, um certo percentual da igreja normalmente tem esse dom, independente de ser assalariado ou não. E assim que Deus estabeleceu a sua igreja para que ela possa prosperar. Voltando aqui ao Salmo, então diz assim, verso 4. Verso 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então vejam, o bom pastor, ele é estimado. Quando Jacó falou lá para Labão, olha, eu cuidei das ovelhas, eu cuidei das cabras, não faltou nenhuma. Ele, pela maneira como o seu tio, o seu sogro estava tratando, ele podia ter uma atitude mais resistente, né, com relação ao seu patrão, talvez fazer o corpo mole em alguma situação. Ele falou, não, eu cuidei, eu fiz o melhor que eu pude. Então, o pastor cuida das ovelhas por amor a elas e por amor ao seu nome. O Salomão dizia o seguinte, escreveu o seguinte, vale mais o bom nome do que o quê? Muitas riquezas. Então, o pastor tinha um nome a zelar. E se você trouxesse, nós não temos tempo, mas a gente, se fosse comentar sobre isso na vida prática, eclesiástica, quando um pastor perde a sua moral, ele perde o seu ministério. Se tem o dom mais para isso, mais para aquilo, são questões que Deus escolhe a maneira como ele quer dirigir a igreja dele. Agora, quando um pastor perde a sua moral, acabou o ministério dele. Quando ele perde o seu nome, quando o seu nome não é respeitado mais, nem na comunidade que ele dirige, e nem na comunidade a qual ele vive aí fora. A força de um pastor, de um líder religioso, e nesse contexto nos incluímos todos,
porque, de certa maneira, todos somos pastores onde estamos, nossa força está na nossa moral, no nosso caráter. O dia que o nosso caráter puder ser apontado com uma mancha, esquece. E vocês devem conhecer histórias de pessoas que tentaram se reabilitar e não conseguem mais. Diante da comunidade, não diante de Deus. Por amor do seu nome. O pastor tem que zelar pelo seu nome. Vamos avançar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Bom, esse vale da sombra da morte aqui, o pastor, então, dirigindo as suas ovelhas, às vezes passava por lugares mais difíceis. Há um caminho famoso lá de Israel, entre Jerusalém e Jericó, chamado, eu falo em português, Vade Kelt, né? O nome desse lugar daí. Então, lá tem a história do bom samaritano, que provavelmente a pessoa passava por esse caminho, o Vade Kelt, que havia muitas cavernas, ali em volta, muitos penhascos, às vezes, assim, ó, nesse caminho, chega a ter penhasco de 400 metros de profundidade, um caminho por mais ou menos uns 3,5 metros de largura. Então, era muito perigoso. Então, eram vales, eram lugares perigosos que a ovelha podia cair e morrer. Mas a ovelha fala, eu tenho um pastor que cuida de mim, ainda que eu passe por vales, assim, por lugares estreitos e que eu possa cair lá no fundo do vale, ele está comigo. Eu vou seguir os passos desse pastor. Então, trazendo para a nossa realidade, esses dias eu estava reparando um pouquinho essa questão de ser pastor, né? No ministério há tantas décadas, né? Ou algumas décadas, né? Sabe uma coisa que me deixa profundamente comovido? É quando alguém se refere a mim, ou numa oração, alguma situação da igreja, o irmão ora e fala assim, Senhor abençoe o nosso pastor. Sabe, isso me chama a atenção da minha responsabilidade. Porque eu não sou mais um pastor. Esse é o nosso pastor. Então, às vezes, uma palavra ou outra que a gente fala, traz à mente a outra pessoa a responsabilidade que ela tem. Sabe? Uma coisa eu vi aqui ser um pregador. Falar como um pregador. Tem mais um que veio. Outra coisa, eu falar aqui como pastor da igreja. Falar diante das suas próprias ovelhas. Um tempo desses eu fiz um trabalho lá, uma atividade acadêmica, e eu coloquei lá, quando eu fazia lá no NASP, lá, e não sei que atividade, nem lembro mais qual que é, talvez esteja até na minha tese, e eu coloquei na ocasião, eu sou pastor há 20 e tantos anos, na ocasião, eu acho que foi no mestrado, não sei, falei assim, eu ando com as ovelhas na frente delas e olhando para elas. É diferente você ir como um pregador naquela igreja. É diferente você, como pastor, a ovelha está machucada, está ferida, a jornada longa, enfrentou algum predador, então o pastor vai cuidar, ele vai dar a água, vai passar o óleo, vai cuidar das feridas da ovelha. Isso aqui é descrição do que é o pastoreio. Coisa triste seria a ovelha olhar para o seu pastor e dizer, olha, meu pastor tem muitas qualidades, ele só tem um problema. Qual? Ele não me ama. Aí é doído, hein? Aí é doído. Quando fala de pastor, fala de amor. E eu não vou declinar coisas que eu já ouvi, às vezes, de pessoa que exerce o ministério referindo-se às suas ovelhas. Eu falo, não posso. Um dia eu falei para alguém, falei, não, eu acho que você não devia falar assim. Eu falei, isso é problema meu, eu que estou falando. Eu murchei, entrei debaixo do banco, na reunião fiquei quieto. Porque ovelha, às vezes o pastor dá mais trabalho que a ovelha, mas a ovelha, ela dá trabalho. Isso é normal, qualquer coisa que você vai fazer, você dá trabalho. E como que você vê um pastor criticar a ovelha? Tem ovelha que critica o pastor, mas talvez ele não seja bem ovelha, porque a ovelha também tem a demonstração de submissão. Mas aí é outro aspecto que a gente não convive muito no contexto nosso religioso, né? E deveria pensar um pouquinho sobre isso. E eu não vou contar experiências sobre isso, sobre essas coisas. Mas o que me causa estranheza é se o pastor é símbolo de amor, e tem esse salmo que até as criancinhas sabem de cor, e o pastor não põe isso na sua cabeça? Que ele tem que ser amor, ter amor? Aí chegamos no fim da linha, né?
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Então, aqui a figura dos cães que vão acompanhando, e no caso aqui no Salmo, é a bondade e misericórdia de Deus. Sempre misericordioso e bondoso. Paulo faz uma pergunta lá em uma das suas cartas, fala assim, acaso a gente ignora que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento? É a benignidade de Deus que nos leva ao arrependimento? A pregação de Deus, o linguajar de Deus como grande pastor, não tenta convencer as pessoas de aceitar o seu pastoreio com base na intimidação, no medo. É no amor, é no cuidado. É isso que nos atrai a Deus, nos faz admirá-lo, respeitá-lo e reconhecer a sua paternidade. É o amor de Deus. É um equívoco achar que a gente, sendo duro, inflexível, insensível, frio apenas na letra da lei, que as pessoas com isso vão querer seguir a Deus. Vão ser atraídas para Deus. Eu não sou de ouvir pregação, sabe? Isso eu já falei isso para vocês. Eu sou condicionado a entrar na igreja e pregar. Mas, às vezes, eu ouço umas pregações. Acho que foi hoje de manhã, numa comissão, que eu disse para alguém, ou foi ontem. Alguns irmãos vão para o céu só por terem ido à igreja e tolerado pregadores. Isso não é frase minha, tinha um professor meu há 40 anos atrás. Alguns irmãos vão para o céu só pela paciência que tiveram de ouvir alguns pregadores. Vocês merecem ir para o céu. Porque se eu tivesse que ouvir algumas coisas que vocês ouvem, eu não sei se eu seria tão cristão quanto vocês. Aqui é lugar de exalar, de transpirar, de jorrar amor pelas pessoas. Amor. Se fosse o contrário, pregador sentado para ouvir aquilo ali, ele ficaria gelado de ouvir o que ele mesmo falou. Porque falta amor. Sabe o que é uma pessoa ser ferida, atingida pelo diabo todos os dias, e problema, e isso, aquilo e tal, e vem para a igreja esfarrapado, ferido, machucado, às vezes desistindo da vida, desistindo do casamento, desistindo da fé, e chega ali o pregador, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é pecado, aquilo não é. A pessoa está ali precisando de uma palavra de conforto, de um abraço pela palavra de Deus. Você que lê a Bíblia, quantas vezes que você leu a Bíblia e você se sentiu ofendido, agredido, acusado pela Bíblia? Quantas vezes você se sentiu assim? Você, quando abre a Bíblia, não tem um conforto, por mais que haja ali uma repreensão para você, não é uma palavra confortável, amorosa, aconchegante, e aí isso te atrai mais para a Bíblia, fala, encontrei aqui uma solução para o meu problema, encontrei aqui um fio de esperança. Não é assim? Então, mas se nós também estamos falando em nome da Bíblia, por que para as pessoas a palavra tem que ser dura, fria? Não pode, tem alguma coisa errada aí. E nós vamos entrar nessa questão do errado e do certo. Lá em São João 10, nós temos a Salmo do Bom Pastor na linguagem do verdadeiro pastor, que é Jesus. Vamos entrar um pouquinho, por que Jesus entra no assunto do bom pastor no São João 10? Por causa da realidade de São João 9. O que São João 9 relata? Relata um homem cego de nascença, que os discípulos já não tinham aprendido a pastorear ainda, porque eles perguntam para Jesus, quem é que pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Já começa por aí. Aí Jesus, na sua bondade, como é que foi mesmo? Jesus cuspiu na terra, fez um lodo, passou no olho dele, falou, você vai ao tanque de Siloé, banha-se ali e tal, e você vai ver o que vai acontecer. Aí ele foi lá, banhou, ficou curado, voltou. Quando ele voltou feliz da vida, enxergando, aí ele já encontrou, uma das primeiras coisas das pessoas que ele vê é aqueles que são inimigos de Jesus, né? E que história é essa? Diz que você está curado, que não sei o quê, quem foi que te curou? Foi esse homem aí que está pregando o evangelho, aí, ele que me curou. Não, isso aí é um pecador. Como é que você pode dizer que esse homem te curou? E outra coisa, ele fala, não, se ele é pecador, eu não sei, mas eu sei que ele me curou. Você também está falando, você também é pecador. Olha só, olha a linha de pensamento dos pastores ali. Os discípulos, quem errou? Aí veio os pastores oficiais de Israel naquela ocasião. Esse homem curou você? Não, esse aí é pecador. Não, mas ele me curou. Não, então você também é pecador. Então parece que quem não é pastor está só em procura de saber quem é mais pecador que quem. É dolorido isso, né?
é dolorido. Então Jesus vai e começa o salmo, começa a sua palavra sobre o pastoreio. Jesus fala assim, ó, verso 10, São João 10, verso 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E ele vai avançando ali, falando do cuidado, como o porteiro abre, né? E, olha assim, o verso 4 é muito bonito, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus está falando para, o que Jesus está falando para aqueles homens ali, ó? Está falando verbalmente para eles, está falando para aquelas pessoas, ele não está falando, fazendo um discurso só por si, ele está falando para aquelas pessoas, naquele contexto. Tanto é que no final, diz que Jesus conta essa história do bom pastor e tal, diante daquele episódio, há uma reação, alguns começam a acreditar em Jesus e outros reagem. São João 10, verso 21, diziam outros, verso 20. Não, o verso 21 só, porque o anterior é que vai falar lá, o 19 vai falar de que causou divisão entre os judeus. O verso 21 diz assim, diziam outros, estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, a reação é ali no contexto. Os homens estão ouvindo Jesus falar sobre o bom pastor, e Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor. Eu cuido das ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem. Ninguém está parando para ouvir vocês, e sempre tem muita gente em volta de mim, é porque eu sou o bom pastor. Eles estão conhecendo a minha voz. Vocês não estão agindo como pastor da igreja. Vocês não estão cuidando das pessoas, vocês não estão amando as pessoas, vocês não estão curando as pessoas, vocês não estão guiando as pessoas. E aí você tem que juntar com aquela outra parábola que fala lá da vinha, que no final os lavradores foram rejeitados. Não foi a vinha que foi rejeitada. Queria ter tempo para falar para vocês, muito tempo para ficar falando dessa vinha, e que são esses lavradores que são rejeitados, não é a vinha que é rejeitada. Então Jesus fala, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Os que vieram antes de mim não são pastores. Você pode lembrar lá da história de Gamaliel, o livro de Atos, que fala de Teudas, né, e Judas que vieram antes, arrebanharam algumas pessoas, mas no fim não deu em nada. Não era o Messias, não era o enviado. Imagine você como um líder religioso e vem o seu chefe, o seu pastor supremo, e diz para você assim, não, você não está agindo como pastor. Você não está cuidando das ovelhas. Você não está amparando, você não está curando, você não está ajudando, você não está salvando. Você está preocupado com quem é mais pecador. Esse aqui é pecador porque ouviu, esse aqui é pecador porque falou, aquele é pecador porque veio, aquele é pecador porque saiu. Não, de pecar todos nós sabemos que somos pecador. Nós precisamos de alguém que nos mostre o caminho, a cura, o lugar certo para andar, que cure nossas feridas. E eu lembro da oração de hoje, que foi feita aqui pelo Ayrton, ele falou assim, que a gente volte melhor do que quando a gente entrou. Olha a responsabilidade. Sermos curados, não só por uma pregação, porque a pregação tem esse efeito de nos ajudar a nos curar, mas em todas as situações que nós vivemos na fé. Vocês sabem como era essa questão aqui do bom pastor, do aprisco, né? Então, o pastor, como era o aprisco, né? Então fazia aquela barreira de pedra, né? E às vezes o próprio pastor deitava ali para proteger as ovelhas. Então a ovelha não saía dali à noite e tal, porque tinha um pastor ali, ele fazia o papel da porta. Por isso Jesus fala, eu sou a porta. E às vezes vários rebanhos ficavam dentro de um aprisco gigante, grande. E quando chegava o pastor com as suas ovelhas, ele falava, o porteiro saía dali, daquela brechazinha pequena, e ele saía com o seu rebanho. E aí os rebanhos podem se misturar à noite, vários rebanhos. Só que quando o pastor saía, que ele falava a palavra certa, o rebanho dele sabia que era com aquele pastor que tinha que ir. Então, ovelhas podiam, no caminho, se misturar ali, mas cada uma iria com o seu pastor, que ela sabia quem era o pastor dela. Olha que ensinamento maravilhoso, Jesus colocando como nosso pastor. Jesus é quem cuida de nós. Nós ouvimos a sua voz. Uma ocasião, vou contar uma coisa assim um pouco mais delicada. Eu estava num lugar, na minha igreja, ensinando a lição da escola sabatina. E uma pessoa estava ali, tudo que eu falava, ela contestava. Falava, contestava. Falei, aqui está difícil hoje, né?
Mas a pessoa continuou insistindo em me contestar. Eu não conhecia aquela pessoa, eu vi pela primeira vez que tudo que eu falava estava errado, o que ele falava estava certo. Tem gente que é assim, né? Eu acho que tem uma questão esquizofrênica, sabe? Tem pastor que quer agir como ovelha, ele é pastor. E tem ovelha que quer agir como pastor, ele é ovelha. Pastor é pastor, ovelha é ovelha. Lobo é lobo, ladrão é ladrão, e mercenário é mercenário. Mas a pessoa, tudo que eu dizia, estava errado. Eu pensava que entendia um pouquinho de teologia, mas tudo que eu dizia, a pessoa estava dizendo que estava errado. Quando acabou, alguém da igreja se sentiu ali, né? Ficou constrangido por aquilo. E falou assim, pastor, sabe, aquela pessoa falando assim, pastor, a história dela é isso, tal. O senhor não repara, não, está tudo certo. Mas quando eu estudo aqui da ovelha ouvindo a voz do pastor, eu entendo que aquele ali não ouvia a minha voz. Por quê? Não era ovelha do meu rebanho. Graças a Deus, nós como igreja, nós nos conhecemos. Nós sabemos quem são as ovelhas e as ovelhas sabem quem é o pastor. Eu queria chamar a sua atenção um pouquinho para a responsabilidade, antes de encerrar, a responsabilidade do pastor, essa diferença entre o pastor e o mercenário. Né? Porque nessa figura de São João 10, você tem o pastor, você tem o mercenário, você tem a ovelha e você tem o lobo. Qual a grande diferença entre o pastor e o mercenário? Os dois cuidam das ovelhas. Os dois ficam na porta para proteger as ovelhas ali. Os dois guiam para procurar as águas tranquilas, o pasto verdejante, os dois cuidam. O que diferencia o pastor do mercenário? A hora que vem o leão, a hora que vem o lobo, a hora que o pastor corre risco, a hora que o pastor pode morrer. Porque nem todo pastor tem a força de Davi, a habilidade do rei Davi. Então, o lobo que vem, ele é bravo, pode ser uma matilha que fala, um urso, um leão. Então, quando o cuidador das ovelhas corre risco, se ele é pastor, se ele dá a vida, lembra a expressão de São João 10, não está lendo porque o tempo é muito curto, se o pastor dá a vida pelas suas ovelhas, qual a diferença do pastor para o mercenário? É que o pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, Jesus definiu bem, quando vem o lobo, ele só quer o quê? O salário no final do mês. Essa é a grande diferença. Enquanto não há problema, os dois cuidam. A hora que vem o problema, que o pastor corre risco, o mercenário vaza e o pastor fica. Isso é uma boa coisa para pastores pensarem. Os momentos difíceis do ministério. Líderes como nós aqui, na igreja, quando vem os problemas mais sérios para tratar na igreja, então agora eu não quero mais. Não, põe outro. Não. Mas é para esta hora que vem o líder. Lembra Jesus, quando chegou a hora da morte dele, ele falou, mas foi para isso que eu vim para isso, eu estou aqui para isso. O pastor está para cuidar das ovelhas, não é pelo salário dele. A alegria do pastor é fazer como Davi fez, eu tirava da boca do leão a ovelha, e eu o feria. Essa é a beleza do pastoreio, do ministério, da liderança espiritual. Que líder é esse que quando vem o problema, ele pega a matulazinha dele e vai embora? Eu quero encerrar contando algumas ilustrações, sabe? Só contar por contar, relembrar. Uma do pastor Bulhão. Lembra que eu falei para vocês assim que pastor é pastor, mercenário é mercenário, lobo é lobo e ladrão é ladrão? Pastor Bulhão conta uma história que vocês fossem contar aqui, vocês contariam melhor que eu, mas eu vou tentar contar. Eu acho que eu li naquele livro, Conhecer Jesus é Tudo. Ele fala que uma ovelha, ou foi numa pregação dele, eu tenho muita admiração pelas pregações do pastor Bulhão. Ele fala que um lobo, ele resolve querer ser ovelha. E ele veste uma capa de ovelha, né? Então põe a lã ali como se fosse ovelha. Ele vai andando como ovelha, junto com o rebanho, vai um dia, 2, uma semana, mas sabe, ele não é ovelha, ele é lobo. E chega uma hora que ele não se aguenta mais. Ele não foi transformado em ovelha. É mais ou menos assim a história, mas eu estou contando porque eu acho bonito isso aí. Porque o que me impressiona é a hora que chega uma hora que o lobo fala, eu não aguento mais, e o lobo arranca aquelas lãs, aquela capa ali externa, eu não sou ovelha, eu sou lobo, né?
Então, tem lobo, tem ovelha. Só Deus tem o poder de transformar lobo em ovelha. Nós já fomos lobos. Nós já nascemos inimigos de Deus, na expressão do apóstolo Paulo. Mas um dia Deus em Cristo Jesus nos reconciliou, nos transformou. Se quisermos ser ovelhas sem passarmos pela transformação de Deus e assumir Jesus como nosso pastor, vamos só parecer ovelhas. Chega uma hora que a gente não vai aguentar e vai querer tirar a capa, né? Vou contar uma outra história que me impressionou. Essa foi do irmão José Vilas Boas, quando era pastor dele, há 37 anos, 36 anos mais ou menos, 37 anos, lá no Aripuanã, no Mato Grosso. Um dia eu estava ouvindo o irmão José contar algumas histórias. O irmão José Vilas Boas sempre foi uma referência na minha vida, aquele homem. Um homem santo. Um homem de boa bondade, uma generosidade, um cristianismo ímpar, né? E ele estava contando assim, né? Diz que estavam sumindo as ovelhas do rebanho, né? Então, a história ela é menos dolorida do que quebrar a perna, né? Estavam sumindo as ovelhas do rebanho. E o pastor ficou meio assim, falou, ué, que negócio é esse? Não estou vendo nenhum lobo por aqui, e está sumindo a ovelha do meu rebanho. E o pastor pegou, não sei se foi a vara ou o cajado, não entendo nada dessas coisas, e o pastor começou a passar as ovelhas na frente dele e dar uma cajadada na cabeça de cada ovelha. Você não queria tomar, nem eu também, né? Mas é uma ilustração isso aí, né? Cada ovelha que passava, o pastor, uma cajadada, uma varada na cabeça da ovelha. A ovelha abaixava a cabeça, né? Como muita gente faz, né? Assim, o pastor dá umas erradas feias, irmão, deixa passar isso aí, a gente perdoa ele, vai, vida que segue, né? A ovelha abaixa a cabeça, dá uma cacetada, não precisava tomar, e tá aí. Às vezes o pastor que precisava às vezes o pastor que precisava de uma cajadada, não uma apunhalada, né? Porque alguns são especialistas em dar apunhalada, né? Mas às vezes dá uma cajadada na cabeça dele, eu podia despertar para alguma coisa. Mas na ilustração do irmão Zé Vilas Boas, é o pastor que está dando uma cajadada na cabeça da ovelha. Deu uma, a ovelha achou. Chegou uma hora que ele deu uma cajadada na cabeça da ovelha. Rapaz, a vara não tinha nem começado a descer ainda, quando a ovelha levantou e quis morder o pastor e brigar e destruir. O pastor falou, então é você que está destruindo, matando minhas ovelhas? Fingindo de ovelha aqui? E Paulo fala, né, dos lobos devoradores, não tem um textozinho do apóstolo Paulo que ele fala dos lobos devoradores que viriam para devorar o rebanho de Deus? Meus queridos, eu encerro essa meditação aqui, talvez um pouco longa, para pensarmos que nós temos um pastor no céu. Se às vezes a gente precisar de uma cajadada aqui e ali, ele usar situações da vida para nos ensinar, se ele já não quebrar a perna, já é de grande ajuda, né? Mas se ele precisar quebrar até a nossa perna, se for para ficar no rebanho dele, que ele quebre as duas, mas que ele nos mantenha nos cuidados dele, na proteção dele. Que você, ao enfrentar as lutas, aí você vai sair daqui. Quantas coisas já vão vir na sua cabeça na hora que você ligar o carro, você começar a andar. Você vai pensar em tantos problemas que você vai ter que enfrentar, na hora que chegar lá em casa, amanhã no trabalho, ou situações. Lembre que há um Deus que cuida de você, um Deus que ama você, que não vai te deixar faltar nada. Ele vai te amparar. Não duvide dele, porque ele é o teu pastor. Sabe, às vezes a gente sente tão... Eu vou terminar com aquilo que eu falei no começo. A gente se sente tão sozinho. A gente se sente, às vezes, abandonado. A gente acha que Deus não está cuidando da gente. Porque, às vezes, os problemas se avolumam demais nesses tempos difíceis. Pode ser que você esteja perto da sombra da morte, no vale da sombra da morte. Você talvez nem esteja sabendo. Deus está com você. Pode ser que haja pessoas se levantando contra você e você nem percebe. Deus está protegendo você, enviando seus anjos para cuidar de você. Ele pode, às vezes, não realizar todos os teus sonhos, porque, às vezes, o que você quer não é o melhor para você. Mas Ele está levando você às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Ele prepara uma mesa para você diante dos seus inimigos. Ele não vai deixar que você seja derrotado por tudo que o diabo e os seus demônios e os instrumentos que ele tiver aqui na terra se levantarem contra você. Se Deus, que é o nosso pastor, é por nós, e é bom que você já tenha aprendido isso na vida, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe a todos. A gente vai cantar agora? Dá tempo? Não, tem uns 4 minutos, 3 minutos para 9. Vamos cantar um hino? Vamos.